Fala galera, voltamos aqui agora na segunda parte da revisão de óptica geométrica, que nós vamos analisar a parte da equação de Gauss, justamente para espelhos esféricos. Quando a distância focal ela for positiva, nesse caso, qual é o tipo de espelho que eu vou ter, se o posicionamento do objeto em relação ao objeto na frente do espelho, o espelho é côncavo, convexo, tá certo? Então fica comigo nessa aula que nós vamos explicar para você após a nossa vinheta, galera. Então, galera, já colocamos aqui para você a equação, tá? Onde você pode observar que o F nós chamamos de distância focal, onde o P', ele é chamado de o posicionamento da imagem em relação ao espelho, e o P seria o posicionamento do objeto em relação ao espelho, tá certo? Aí você fala, professor, por que acaba caindo numa fração? Porque você pode observar que o posicionamento do objeto, principalmente no espelho côncavo, ele vai relativando, né? E como ele vai relativando essa situação, aí você tem o posicionamento do objeto que ele vai em relação à imagem, perdão, o posicionamento da imagem em relação ao objeto, ela vai relativando, ou seja, acaba criando uma fração e você consegue observar as características a partir da equação de Gauss. Para espelhos, nesse caso esférico, você vai ver que a aplicação acontece também para lentes esféricas. Então, quando a distância focal ela for positiva, você vai ter a natureza do espelho. Esse espelho, ele vai ser nada mais nada menos do que um espelho côncavo, quando a distância focal ela for positiva, tá? Então, o espelho aqui que você vai ter vai um espelho côncavo, tá? Quando o espelho, professor, é negativo, a natureza do espelho ela vai ser convexa, tá? Tá certo? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui menos 12, aí já sei que pela característica que a distância focal é negativa, então nesse caso a gente diz que o espelho ele vai ser convexo, beleza? Tranquilo, né? E você tem aqui também, ó, o posicionamento da imagem. Se o posicionamento da imagem ela for positiva, a gente diz que o objeto ele vai ser o objeto real. É o que a gente trabalha bastante, tá? Objeto real. E nesse caso, se o posicionamento, esse aqui seria o P', galera. Só ajeitar, aproveitar que já está aqui. Só ajeitar para não... Aqui, ó, o posicionamento do objeto. Então, nesse caso aqui vai ser o nosso posicionamento da imagem. Se o posicionamento da imagem for positivo, é o que a gente diz, ó. A imagem está se formando na frente do espelho. Então, nesse caso aqui, a gente afirma que a imagem ela vai ser o quê? Real. E se é real, já sei que ela vai ser o quê? Invertida, tá? Então, que a gente afirma que a imagem se forma à frente do espelho, tá certo? Então, imagem real. Agora, tudo que for negativo, ó, nessa situação, o objeto ele vai ser o objeto virtual, tá? Que nesse caso a gente não usa muito, é muito complexo você falar sobre imagem, objeto virtual. Agora sim, quando a imagem ela é positiva aqui no cálculo, você faz e deu negativo, professor. Nesse caso, você vai utilizar o módulo, mas pelo sinal da conversão, a gente adota o objeto, a imagem virtual. Como nós sabemos, se a imagem é virtual, ela vai ser o quê, professor? Direita, tá? Imagem virtual. Beleza? Então, dentro da equação de Gauss, é importante você entender essa característica. Lembrando, se o espelho ele vai ter, se é um espelho esférico, ele vai ter um raio. E para que você possa entender esse raio, significa que se você pegar aqui e desenhar o espelho, vamos dizer que seja natureza côncava. Então ela vai ter um foco, ela vai ter um raio. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui um espelho. É mais ou menos isso, ó. Tá? Significa que ela vai ter um raio. E esse raio, ele vai ser o dobro da distância focal. Ela vai ser o dobro, né? Então, raio, nesse caso, o raio de curvatura do espelho, ela vai ser o dobro da distância focal. Calculou a distância focal. Caso você queira o raio, basta você dobrar, que você vai ter o nosso amiguinho, tá bom, galera? Então, esse análise analítico da equação de Gauss é importante para que você possa entender a compreensão quando for cair no cálculo e você possa observar
e tirar suas dúvidas, tá bom, galera? Então essa foi a nossa parte 2 de espelhos esféricos, espelho côncavo, analisando a equação de Gauss a partir do posicionamento do objeto em relação ao espelho, em relação ao posicionamento da imagem em relação ao espelho. Se o posicionamento do objeto estiver à frente do espelho, a gente diz que a imagem ela é real. Também assim como a imagem ela é positiva, então a imagem vai ser real. E se a gente diz que se formar atrás do espelho, a imagem ela vai ser virtual, porque o posicionamento da imagem, nesse caso, em referência ao espelho, a gente diz que o espelho é côncavo, tá? Porque, perdão, côncavo não, desculpa. A imagem ela é virtual porque a gente diz que ela se forma atrás do espelho, tá bom? Certo, galera? Então, vamos daqui a pouco exercitar e ver como ficaria isso nos exercícios, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até a parte 3 dessa revisão. Tchau, tchau, galera.